Oi pessoal, estamos de volta com mais uma pílula de Bíblia e Teologia no nosso canal. Nós vamos começar agora o livro do Apocalipse, que é um livro assim meio estranho, meio esquisito, né? As pessoas têm dificuldade de entender os textos do Apocalipse. Mas é claro, se não souber o contexto e a mentalidade de quem escreveu, certamente não vai entender nada do Apocalipse. Primeiro, é um livro misterioso, cheio de imagens, cheio de símbolos estranhos à nossa mentalidade ocidental. Muitos têm medo do conteúdo do livro, mas nunca leram o livro, nunca leram o texto, só de ouvir falar. Mas tem medo do Apocalipse, tem receio. O conteúdo do livro possui muitas coisas, muitas atitudes. Uma atitude de resistência contra os poderosos, atitude de denúncia, texto de celebração, de urgência, de testemunho, de felicidade, de esperança. Nada de fim do mundo, como o povo imagina. Fim do mundo no sentido físico, mas fim do mundo no sentido de fim de uma sociedade injusta e o começo de um novo tempo com a ressurreição de Jesus. O autor, a gente pensa que é São João Evangelista, e não é. Foi um aluno dele, um discípulo dele, também chamado João. É um preso político que estava exilado na ilha de Patmos. Está no capítulo 1, versículo 9. O Apocalipse foi escrito mais ou menos entre 90 e 100, e tem algumas partes que são mais antigas. Alguém veio e juntou essas duas partes, né? Capítulo de 1 a 3, depois capítulo de 4 a 11, e depois o resto do Apocalipse. A palavra Apocalipse em grego significa revelação. É você tirar o véu, é você descobrir os olhos para enxergar a realidade com os olhos da fé. Por que tirar o véu? Porque Deus quer se dar a conhecer a nós. Deus quer um relacionamento de amizade conosco. A oração é exatamente essa amizade que nós temos com Deus. E é a iniciativa dele, não é nossa. Essa revelação não mostra Deus totalmente. Não pode também mostrar. Porque quem que tem acesso a Deus? Deus fica sempre subentendido. Deus permanece sempre escondido. Se a gente tivesse acesso a Deus e entendesse Deus e dominasse Deus, a gente viraria Deus. Então Deus está sempre subentendido. Apocalíptica é o cruzamento da profecia e da sabedoria. O que é profecia? No reino de Israel e no reino de Judá, profecia era uma denúncia contra a quebra da aliança entre Deus e o homem. Aquela aliança que Deus fez lá no Sinai com o homem, através de Moisés, dos 10 mandamentos, a grande aliança do povo de Deus com o seu Deus. Então essa quebra da aliança é a profecia que vai denunciar. E também fala da necessidade de conversão. É preciso se converter. Converter é mudar de caminho, mudar de rumo, né? Mudar de direção. Os profetas sempre utilizavam sonhos, presságios para poder consultar a vontade de Deus. Depois do exílio babilônico, o exílio foi uns 500 anos antes de Jesus. Babilônia era um país mais ao norte de Israel, que hoje seria o sul do Iraque. O sul do Iraque é que era a antiga Babilônia. O norte do Iraque era a antiga Assíria. Mas depois do exílio babilônico, a profecia tendeu mais para a apocalíptica, quando Israel e Judá já estavam sob domínio das grandes potências daquela época. Nesse caso específico, a Babilônia. Nesse contexto de perseguição, de sofrimento, de exílio, de escravidão do povo, a linguagem apocalíptica usava expressões como, por exemplo, dia do Senhor, outra hora falava novo céu e nova terra, outra hora falava sobre visões, símbolos, metáforas, linguagens estranhas para nós. Aos poucos, a profecia foi, aquela denúncia contra a quebra da aliança, foi dando lugar à sabedoria, que era fruto da reflexão, da inteligência humana em cima da palavra de Deus, das Escrituras, que naquele tempo era só o Antigo Testamento. A sabedoria vinha exatamente dessa meditação. Vinha também da percepção dos sinais dos tempos, o que poderia acontecer, revelado ao homem pelo Espírito Santo. Essa é uma introdução que nós estamos fazendo no Apocalipse. Se nós não fizermos essa introdução, nós não vamos entender o Apocalipse.
A introdução é chata, às vezes é maçante, mas é necessária. Senão a gente não entende o texto. Não adianta o texto sem o contexto. O contexto é ao redor do texto. A política, a história, a geografia, a mentalidade, a religião, a fé da pessoa. Então esse é o contexto no qual foi escrito o texto. A apocalíptica se torna então a passagem da profecia falada para a profecia escrita. A profecia falada, que era só oral, uma denúncia da quebra da aliança de Deus, do povo com Deus, aí passa para a linguagem escrita, aí o Apocalipse. Depois do exílio da Babilônia, os sábios, os escribas judeus, começaram a perceber que ter novamente um rei, como o rei Davi, por exemplo, seria impossível. Não tinha mais o sucessor do rei Davi, porque o último rei de Israel morreu no exílio da Babilônia, depois não tiveram mais rei. Quando eles voltaram do exílio, 50 anos depois, já foi o sumo sacerdote que tomou o poder, já não era mais o rei, o último rei já tinha morrido. Então o povo passou a esperar uma intervenção de Deus na vida do povo, é a famosa espera pelo dia do Senhor. Aí começaram a esperar um Messias, um homem ungido que seria um rei, descendente de Davi e que ia mudar a vida do povo. Aí começaram a esperar isso, especialmente pelo profeta Isaías e o profeta Miqueias. Por enquanto, essa é a primeira introdução. Nós vamos ter mais uma introdução, continuando a nossa visão geral sobre o Apocalipse, antes de entrar no texto exato, que vai ser o mais interessante. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.